Vamos dar sequência à nossa disciplina, essa nossa discussão sobre tratamento de esgoto. E nesse tema 3 aqui, a minha proposta é discutirmos o presente e o futuro do tratamento de esgoto. Qual que é a condição atual, qual que é a condição que pode chegar, que podemos ter no futuro dentro desse tema. Bom, a situação brasileira, eu acho que esse ano tem sido muito discutido sobre onde nós estamos. Ou seja, o Brasil ainda tem muita coisa por ser feita. Nós coletamos uma pequena parcela do volume de esgoto que nós produzimos nas nossas cidades, e dessa pequena parcela, desse 1/5 que é coletado, ainda uma parcela pequena é tratada. Nós podemos ver aqui nessa tabela qual que é a condição, olhando região por região. Dos 5.000 municípios brasileiros, 1.500 têm algum tipo de tratamento de esgoto. Isso aqui é uma informação importante. Algum tipo de tratamento de esgoto, ou seja, pode ser que esse município colete 5% do esgoto e trate 1%. Ou seja, ele já se enquadra dentro desse escopo. Ele tem algum tipo de tratamento de esgoto. Então, nós temos que ter um pouquinho de cuidado com essas informações que obtemos. Mas eu queria mostrar essa tabela para demonstrar. Olha, tem muita coisa ainda por ser feita no país. E nós temos capacidade, engenharia, empresas que são e podem fazer essa ação, essa solução. E também a gente pode olhar o que talvez possa ser o futuro do Brasil e de outras localidades. Talvez não do Brasil como um todo, mas de algumas regiões brasileiras. Por exemplo, Singapura é um pequeno país, é uma cidade-estado localizado na Ásia. E de onde vem a água que Singapura utiliza nessa mega metrópole? A maior parte da água dela, isso é um dado de 2011, que é a água que a cidade emprega, que esse país emprega, 40% é importado da Malásia. 30% é essa chamada New Water, 20% é da própria região, enfim, e dessalinização 10%. Eles almejam para 2060 zerar a importação. Eles não querem ficar dependentes da Malásia. Algumas conversas que eu já tive, há uma possibilidade deles exportarem água para a Malásia. Mas para isso, observem que terá que obter outras fontes. E aí essa chamada nova água saltará de 30, vai corresponder à metade de toda a água de Singapura, dos rios, e a dessalinização vai saltar de 10% para 30%. Ou seja, a nova água vai ser o grande diferencial de Singapura. O que é essa nova água? Essa nova água é produzida nesse local aqui. Esse local é uma estação de tratamento de esgoto. Para quem conhece as estações existentes no país, e em boa parte do mundo, observar que esse local é uma estação de tratamento de esgoto assusta, deixa a gente surpreso. Mas é uma estação de tratamento de esgoto. Mas só que o grande objetivo dessa estação é, sim, coletar, receber o esgoto gerado na cidade de Singapura, porém, é produzir uma água de ponta, uma água que possa ser usada até mesmo de forma potável. E aqui é a água, essa New Water. Observem que ela é vendida até mesmo em garrafinhas, e aqui no caso é uma garrafinha direcionada para crianças. Ou seja, talvez a pessoa mais velha e conservadora não vá desejar, não vá ter em mente isso, fazer uso de esgoto tratado, mesmo que ele seja nomeado de nova água. Mas as crianças, por que não? Como eu disse no vídeo aula passada, será que nós já não fazemos uso dessa água? Sabendo que nossos rios já estão contaminados por esgoto, as crianças já talvez tenham essa percepção, talvez trabalhando com a mentalidade delas, para ela não vai ser nenhum bloqueio na própria cabeça de consumir essa água, porque elas já vão estar conscientes de que não existe uma água
pura que tenha saído da atmosfera, das nuvens e entrado numa garrafinha plástica. Então, essa água ela é feita a partir do esgoto tratado e é vendida desse modo. Ela é encanada também, ou seja, chega nas residências. Mas, importante, não é qualquer água, não é qualquer qualidade. É uma água segura, ou seja, é uma água que a pessoa que está consumindo vai ter a mesma segurança que teria se estivesse consumindo uma outra água proveniente exclusivamente de um rio. Ou seja, tudo é feito com engenharia, de forma segura e que não vai causar problema sanitário a essa população. E lembrando, Singapura é um dos países mais ricos do mundo per capita. E a população consome e tem potencial de consumir cada vez mais esse tipo de água. E por que isso ocorre? Vamos observar aqui, por exemplo, na Califórnia. Tudo é uma questão de viabilidade. Será que é viável eu tratar o esgoto, o rio Tietê, para distribuir à população? Ou será que é melhor eu buscar água de um local mais distante? Tudo a gente vai discutir viabilidade. Isso ocorreu na Califórnia. Observem, esse é um professor McCarthy, é um dos principais pesquisadores da área de tratamento de esgoto do mundo, e ele expôs esta planilha. Observem que tratar o esgoto, distribuir a água potável, tudo isso aí tem mais ou menos o mesmo custo. A grande diferença entre a região norte e o sul da Califórnia, lembrando que o norte é pouco habitado, mas o sul é onde estão localizadas Los Angeles, São Francisco, as principais cidades do estado da Califórnia. E importante, a Califórnia é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. Se fosse um país, seria tão rico quanto a França. Ou seja, essa questão de custo energético de produzir água é extremamente importante. E esse país, a Califórnia gasta algo em torno de 5 a 8% da energia dela justamente no saneamento. E um dos aspectos importantes é justamente isso, buscar essa água. A água que a Califórnia emprega vem da Serra Nevada, do norte do país, mas a população mora no sul, que é seco, ou seja, o norte é rico em água, porém tem poucas pessoas. O sul é seco, mas tem muitas pessoas morando e muitas pessoas desejosas de morarem lá. E aí o professor McCarthy, fez algumas avaliações. Qual é a situação atual? Supondo que nós peguemos e ampliemos o que já existe, ou seja, construímos mais tubos para buscar água lá do norte da Califórnia. Manancial distante, eu vou ter que gastar com distribuição de água, com coleta de esgoto, enfim, todo o investimento para buscar essa nova água, que está lá no norte da Califórnia, isso pensando, acreditando que a legislação ambiental permitiria, seria um gasto de algo como 30 bilhões de dólares. E aí ele fez um outro levantamento. E se nós pegarmos a água que está disponível no esgoto, qual que seria o custo disso? Eles fizeram a avaliação, seria algo como 5 bilhões. Ou seja, é uma relação de 1 para 6. É algo como nós imaginarmos a água que consumimos na universidade ou na cidade, nas garrafinhas plásticas, quer dizer, 500 ml é algo como R$ 2. É como se nós pagarmos, nós aceitaremos, ao invés de pagar R$ 2, pagarmos R$ 12 dessa garrafinha. É essa a avaliação que ele está pontuando. E isso questionando a Califórnia, a população da Califórnia. O que vocês querem? Gastar 30 bilhões e buscar água do norte ou gastar 5 bilhões em um projeto bastante desafiador de reuso de água? E aí, quando a gente olha os Estados Unidos como um todo, esse é um gráfico muito interessante. Observem que em vermelho está o crescimento do produto interno bruto, da riqueza dos Estados Unidos. E desde 1900 tem crescido de forma praticamente exponencial. Mas observem o azul, essa curva em azul, é o consumo de água. Observem que a partir por volta de 1980, o consumo se estabilizou.
Enquanto isso, o GDP, o PIB, continuou crescendo. Os Estados Unidos produzem mais ou menos, quer dizer, produzem muito mais produtos, geram muito mais riquezas, porém com a mesma quantidade de água que utilizavam por volta aí de 1980. E como fazer isso? Um dos aspectos é que para produzir a mesma coisa eles gastam menos água, mas um outro ponto é que tem sido feito práticas de reuso nas indústrias e mesmo nas cidades. Então, por que não o Brasil fazer a mesma coisa? No caso de São Paulo, na videoaula anterior eu demonstrei que os dois rios da capital, Pinheiros e Tietê, é inviável economicamente de tratar aquela água e distribuir para a população. É mais barato, é mais viável economicamente buscar água no sistema Cantareira, nas represas que estão localizadas próximos à rodovia Dom Pedro I, aqui no estado de São Paulo. Observem que São Paulo tira aí por volta de 30 metros cúbicos por segundo de água, algo como quase 60% da água de São Paulo vem dessa região. Então, compensa buscar água a mais de 100 quilômetros de distância do que pegar água do próprio rio Tietê. E aqui está toda a discussão de como é feito isso. Então, busca-se água das bacias dos rios, que abastecem hoje o rio, a região as cidades da região de Campinas. Então, Piracicaba, Americana, Campinas, enfim. A água que poderia chegar até essas cidades está sendo recalcada e está sendo enviada para São Paulo para que seja tratada e distribuída à população. Imaginemos se fôssemos dois países. A região metropolitana de Campinas fosse um país e São Paulo fosse outro país. São Paulo estaria tirando água de um país importante, rico industrialmente, como é a região de Campinas. Isso seria talvez um motivo importante para um conflito ou para uma guerra. E qual que é o destino final dessa água que São Paulo tira da região de Campinas? Ela é levada para a população, isso é convertido, transformado em esgoto, é coletado e vão para as grandes estações de tratamento de esgoto da região metropolitana de São Paulo. Uma delas é essa daqui, até Barueri. E esse esgoto é tratado e lançado no corpo hídrico, lançado aqui no caso no rio Tietê. A grande pergunta é, por que não fazer reuso com essa água? Por que não deixar de pegar mais água desses locais distantes, como é o sistema Cantareira, e investir em melhoria dessa estação de tratamento de esgoto ao ponto de gerar água de reuso? Por que não seguir para esse caminho? Então, a gente tem cada vez mais pensar não no esgoto como um problema. Nós temos que começar a pensar, e é isso que a gente vai discutir muito aqui ao longo dessa disciplina, pensarmos no esgoto como uma fonte renovável e recuperável de energia, recursos e água. Esse é um dos outros grandes professores que há na área de tratamento de esgoto, que é o George Topchomanopoulos. Ele, numa das conferências que ele fez, que ele proferiu, ele falou essa frase e repetiu algumas vezes. Esgoto, nós não temos mais que pensar como um problema, temos que pensar como uma fonte renovável e recuperável de energia, recursos e água. Ou seja, a estação de tratamento de esgoto não pode ser pensada somente como um problema. A nova sociedade, o futuro nosso vai demandar algo diferente. Essa estação ela tem potencial para gerar biogás, tem potencial para gerar energia. E hoje o que é feito com esse biogás e com essa energia? É queimada e sem nenhum fim, sem nenhum destino. A estação tem potencial para gerar lodo ou adubo, ou como tem sido nomeado, biossólido, que pode ser aplicado na agricultura. E o que é feito hoje com esse material? Todo esse material hoje é lançado em aterros sanitários. Então, por que não pensar de forma moderna? Por que não pensar um pouquinho à frente? Por que não
transformarmos isso em adubo e aplicarmos na agricultura, por que não pensarmos a prática e praticarmos produzir não um efluente para lançar no corpo hídrico, mas produzimos água de reuso? Então, há diversas possibilidades, e é isso que a gente vai discutir. E tudo isso aqui pode ter valor, ou seja, o biogás pode gerar energia que pode ser vendida, o adubo pode ser produzido, pode ser encaminhado para a agricultura, pode ser inclusive ser vendido, ou ao menos a gente não vai, essa empresa que tem estação de tratamento de esgoto não vai precisar pagar para colocar esse lodo de esgoto dentro de um aterro sanitário. Nós podemos produzir água de reuso e vendê-la a um consumidor, por exemplo, uma empresa. Então, esse é o grande ponto. Esse é o grande objetivo que o mundo está se debatendo. Quer dizer, a Europa, Estados Unidos está trabalhando nesse sentido. É produzir água, transformar uma estação de tratamento de esgoto em algo rentável que gera recursos. Aqui a gente tem uma revista importante da área de saneamento que coloca, não chame isso de resíduo, não chame esgoto de resíduo. Aqui é uma das revistas mais importantes do mundo. Ela cita, ela afirma, nós vamos beber mais água reciclada, nós vamos beber muito mais esgoto reciclado. A Alemanha, a mesma coisa. A água de esgoto é tratada e pode ser consumida. Quer dizer, o mundo está olhando nesse sentido, inclusive para produzir cerveja. Então, vem mais uma pergunta. Você beberia uma cerveja feita com esgoto tratado? Já há esse tipo de cerveja, já há cerveja em locais da Europa feitas com esgoto tratado. Importante, a água empregada era segura, é segura. Os riscos são os mesmos que qualquer água potável que a gente bebe e é engarrafada. Ou seja, o futuro da área de tratamento de esgoto, a nova visão que tem que ser trabalhada, que tem que ser praticada, é tornar um problema ou uma obrigação uma empresa que visa o lucro. Uma empresa que vai gerar produtos, ou seja, uma estação de tratamento de esgoto viraria uma empresa que gera diversos produtos. Há locais na Europa que estão buscando garimpar metais no esgoto, há locais que buscam retirar plástico, enfim, há um mundo novo pela frente na área do saneamento, e principalmente na área de tratamento de esgoto. Então aqui tem alguns vídeos que eu sugiro para que vocês vejam. Alguns do Trata Brasil, que apresenta a situação do saneamento no Brasil hoje, um vídeo que discute a questão do reuso e outro que justamente trabalha com esse ponto, como produzir energia a partir do esgoto. Mas tudo isso a gente vai discutir ao longo desse curso. Como fazer isso? Como tornar uma estação de tratamento de esgoto numa estação de produção de recursos? Bom, esse era o tópico que eu queria trabalhar. No próximo vídeo, a gente começa a discutir o que é o esgoto e quais são suas características. Até!